Amichers, uma das coisas mais silenciosamente tristes dos nossos tempos é o fato de que muita gente passa dias, semanas, às vezes meses sem receber um abraço verdadeiro. E o mais curioso é que quase nunca isso parece grave, porque a gente aprendeu a chamar essa ausência de rotina. Mas existem dores que não melhoram com explicação, só melhoram com carinho. E talvez seja por isso que o mundo está tão emocionalmente doente, porque nós estamos desaprendendo um gesto muito simples de manifestação de afeto: abraçar. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Amichers, vocês sabiam que animais sociais regulam sua segurança através da proximidade física? Chimpanzés se abraçam depois de conflitos. Elefantes se tocam em situações de estresse. Lontras flutuam na água de mãos dadas para não se perderem do rebanho. E conosco, isso não podia ser diferente. O toque afetivo não é um detalhe cultural. Ele é uma das primeiras formas de linguagem emocional que a gente experimenta na vida, antes mesmo de aprender a falar. Um bebê pequeno não compreende informações como vai ficar tudo bem, eu estou aqui, você está seguro. Mas ele entende colo, ele entende calor, entende presença. Quando alguém abraça uma criança assustada, o que a acalma não é exatamente a explicação que essa pessoa vai dar, e sim o sistema nervoso dela percebendo que a criança não está sozinha. Esse tipo de toque é capaz de aliviar dor, depressão, ansiedade, diminuir batimentos cardíacos, pressão sanguínea e os hormônios ligados ao estresse, além de aumentar aqueles ligados ao prazer, como as ocitocinas, reforçando as sensações de segurança, vínculo e bem-estar que despertam o nosso desejo de cuidar do outro. O abraço é o único gesto que não precisa de tradução em nenhum lugar do mundo. Há abraços para muitos momentos. Aqueles que consolam, aquele que comemora, aquele que reforça os laços de amizade, o que protege e o que põe fim à saudade. Provavelmente seja por isso que alguns abraços permaneçam na memória durante anos, mesmo quando a conversa associada a eles já foi esquecida. E talvez o mais triste disso tudo é perceber que o mundo moderno foi se acostumando com esta ausência. Nós conversamos o tempo inteiro, mas nós tocamos cada vez menos. Passamos horas olhando para as pessoas sem realmente estar com elas. Curtimos fotos, respondemos mensagens, fazemos chamadas de vídeo. A gente até acredita que está acompanhado, mas na verdade, quando a tela escurece, a gente se dá conta que está sozinho. Aos poucos, a gente começou a trocar presença por desempenho, como se estar disponível tivesse se tornado mais importante do que estar presente. E o problema é que a produtividade ocupa tempo, mas não substitui vínculo. O mais curioso é que isso não parece grave, porque a ausência de toque não faz barulho, não aparece no exame de sangue, não dá febre, não interrompe a sua rotina. Só vai transformando lentamente a maneira como os nossos corpos percebem vínculos. Existe uma geração inteira aprendendo a conviver com excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de conexão e escassez de contato humano real. E talvez seja por isso que tanta gente está emocionalmente cansada, sem conseguir explicar exatamente o motivo, porque o ser humano não foi feito apenas para comunicação, ele também foi feito para interação. E aqui acontece uma contradição dos nossos tempos. Nunca foi tão fácil encontrar alguém e nunca foi tão difícil sentir alguém realmente próximo. Na sociedade moderna, existe quase um prestígio em não se ter tempo. Pessoas importantes estão sempre atrasadas,
sempre ocupadas, sempre resolvendo alguma coisa, como se disponibilidade emocional tivesse começado a parecer fraqueza ou excesso. E aos poucos surge uma contradição. Quanto mais funcional a vida fica, mais difícil parecem se tornar as experiências que exigem entrega emocional real, porque algumas formas de afeto não funcionam na lógica da pressa. Daí, Amichers, surge nossa maior preocupação. O que acontece com o ser humano quando ele desaprende o contato? E a gente não está falando apenas de contato físico, mas também do desconforto natural da proximidade, do tempo do outro, do silêncio, da vulnerabilidade, da permanência. Quando o corpo passa tempo demais sem experimentar a proximidade verdadeira, alguma coisa começa a endurecer. O toque vira constrangimento. O afeto vira excesso. A vulnerabilidade começa a se transformar em ameaça. E essa é uma das mudanças mais perigosas do mundo moderno. Abraço vira ocasião, quase cerimônia. A gente pede desculpas antes de demonstrar afeto. Tem medo de parecer invasivo, exagerado, inconveniente ou até abusador. E aos poucos, aquele contato espontâneo vai desaparecendo da vida cotidiana, como se carinho precisasse sempre de motivo. E quando a proximidade deixa de ser natural, o corpo passa a operar em alerta. É assim que surgem ansiedade, hipervigilância, sensação constante de desconexão e dificuldade de vínculo, levando a uma das formas mais modernas de solidão: sentir-se sozinho no meio de uma multidão. E talvez seja justamente aí que o abraço volta a ganhar importância. Não como aquela formalidade social, nem como um gesto automático de educação, mas como uma tentativa profundamente humana de lembrar aos outros que eles não estão sozinhos. E é nesse cenário que a celebração do Dia Internacional do Abraço se torna tão importante, porque, em algum momento, alguém se deu conta de que o mundo estava ficando emocionalmente distante demais. E olha, isso não é de hoje. Em 2024, um australiano chamado Juan Mann voltava para sua casa depois de um período difícil da sua vida, quando encontrou uma cena simples: todo mundo sendo esperado por alguém no aeroporto, menos ele. Sem recepção, sem abraço, sem ninguém. E foi dessa experiência silenciosa de solidão que nasceu a campanha Free Hugs, ou Abraços Grátis numa tradução livre. Juan saiu pelas ruas de Sydney segurando um cartaz escrito justamente Abraços Grátis. No começo houve estranhamento, desconfiança, distância, mas aos poucos as pessoas começaram a aceitar esse contato. Apesar da repercussão positiva, nem tudo foi fácil. O Dia do Abraço quase deixou de existir. Juan foi impedido de continuar com a ação, que teve até a intervenção da guarda australiana, que alegava o seguinte, abre aspas: se Juan for ferido durante os abraços, a prefeitura poderia ser processada por não ter protegido seus cidadãos. Absurdo, né? Porém, através de uma petição, Juan conseguiu milhares de assinaturas para continuar realizando essa ação em 22 de maio. Assim, o Dia do Abraço segue existindo. Mas a campanha só ficou conhecida de fato quando Juan ofereceu um abraço ao líder da banda Sick Puppies, Shimon Moore, que o colocou em um videoclipe do grupo. Com isso, a campanha viralizou e passou a ser realizada em outros países. No Brasil, a Abraços Grátis também encontrou espaço muito rapidamente, talvez porque ela tocasse exatamente numa necessidade que muita gente não sabia nomear. Aos poucos, começaram a surgir grupos de pessoas em praças, universidades, avenidas movimentadas e até pequenas cidades, segurando cartazes escritos à mão, oferecendo algo simples e, ao mesmo tempo, tão raro: um abraço sem motivo. E o mais curioso é perceber que quase sempre a primeira reação é negativa, mas basta alguns segundos para que o gesto quebre uma barreira invisível. Porque, no fundo, por trás da pressa,
da armadura emocional, do medo contemporâneo e da vulnerabilidade, ainda existe no ser humano uma necessidade muito antiga de acolhimento. Então, a verdadeira importância do Dia Internacional do Abraço não está em incentivar um gesto mecânico de abrir os braços, mas de lembrar que existem formas de presença que conseguem atravessar barreiras emocionais, sem precisar de uma única palavra. O abraço virou necessário justamente porque o mundo moderno normalizou essa ausência de contato. E num tempo em que tanta gente aprendeu a funcionar sozinho, reaprender a permanência é um dos gestos mais humanos que ainda existe. E maturidade emocional nunca foi aprender a se virar sozinho, mas sim conseguir permanecer humano, mesmo quando o mundo normalizou a distância. Porque no fim das contas, Amiche, abraço não é apenas carinho, é uma forma silenciosa de dizer: você pode descansar aqui por alguns segundos. E possivelmente seja isso que o mundo moderno esteja esquecendo, que o corpo humano ainda reconhece abrigo no contato. Abraço é casa. Um abraço para cada um. Esse foi o Amiche Talks, o podcast da Clínica Amiche, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amiche Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.